A peça Bendegó está em cartaz no Sesc Tijuca e traz uma reflexão sobre as transformações da sociedade brasileira. O espetáculo da Definitiva Companhia de Teatro ganhou seu nome inspirado pelo meteorito Bendegó, o maior encontrado no Brasil e que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional em 2018. Mas suponho que não vai ficar aí, Parar. debaixo dessa árvore, A vida toda. perdendo seu tempo. O tempo não é toda a vida, senhor. A trajetória do meteorito vira guia para eventos que moldaram o passado e continuam a moldar o futuro do Brasil e do mundo, como a colonização e grandes desastres. A peça fica em cartaz até o dia 1º de dezembro, de quinta a sábado, às 7 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. As exibições, nas sextas-feiras, contam com interpretação em Libras. O 8º espetáculo da Definitiva Companhia de Teatro faz temporada no Sesc Tijuca até o dia 1º de dezembro. A montagem propõe a reflexão sobre a sociedade contemporânea brasileira e suas transformações, buscando possíveis explicações para o fim do mundo. De quinta a sábado, as apresentações acontecem às 7 da noite, aos domingos, às 6 da tarde. O Sesc Tijuca fica na Rua Barão de Mesquita, 539. O ingresso custa R$ 30, 15 a meia entrada e R$ 7,50 para associados do Sesc. A criança do mundo falava som, sibilava coisas. Até que veio a ideia. A ideia fez nascer um chifre. Óleo no Complexo. Foi o nome que deram. Formado pela união de várias comunidades. Aqui, um governo próprio, independente. Quando eles tomaram o poder, a ideia era o padrão. Democracia do apagamento. A mesma roupa, a mesma religião, a mesma forma de andar, de pensar, de agir, de falar, de comer. Não pode cor, não pode outras músicas, não pode falar alto, não pode imagens dos nossos santos. Tem que andar na linha. Com direção de Jefferson Almeida, o espetáculo Bendegó traz uma reflexão sobre as forças que moldam a nossa sociedade brasileira e a mundial também. É isso mesmo, Jefferson? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente começou uma pesquisa no meio da pandemia e depois de muitas leituras de dramaturgias e de materiais filosóficos e jornalísticos, a gente chegou a um tema fundamental para a gente, que é a colonização como método, né? E aí a gente vai investigando, a gente costuma dizer que nosso espetáculo é uma escavação, então a gente vai escavando procedimentos de colonização que marcaram a nossa história e, por conseguinte, né, uma história de um país que começa sendo invadido e colonizado, começa do ponto de vista da história oficial, né? Porque é justamente esse o nosso ponto, da colonização como método de formação de um povo, de reformação de um povo, né? A partir de apagamentos, a partir de processos de fato de violência, de invasão e de mudança dos seus sentidos primeiros, dos seus sentidos primários. Esse espetáculo é uma continuação de um outro espetáculo de vocês chamado O Som e a Fúria, né? E o que te levou a explorar novamente essa ideia? Acho que a resposta fundamental é dizer que a gente continua vivendo nesse país e insistindo em viver nesse país e pensar esse país, né? O Som e a Fúria é um espetáculo que nasceu de uma pergunta nossa, que era: onde está o espírito da tragédia na sociedade contemporânea? E a gente, naquele momento histórico pré-pandemia, a gente criou um espetáculo que a gente chamava de um álbum de retratos de uma sociedade que estava sendo maltratada e que falecia, né? E que falhava e que não dava conta. E quando durante a pandemia a gente começou a estudar e a levantar os nossos temas, a casa, a colonização, os corpos, a gente entendeu que a gente precisava, que aquele assunto lá não tinha acabado, que a gente precisava dar conta ainda de determinadas questões que ficaram abertas lá. Então a gente vem para cá com uma espécie de ligação, então é uma espécie de continuação, não é exatamente uma continuação, mas tem um personagem que estava lá e que vem para cá, o nosso figurino é o mesmo, a nossa cenografia é quase a mesma, então tem sim uma ideia de continuidade, mas é uma ideia de continuidade, digamos, pós-fim do mundo.
Bendegó, que também, partindo ali do Som e a Fúria, tem essa característica, né, de estar falando sobre essas vivências, né? Eu senti que realmente olha em volta do nosso país, a gente não para de ter tema. A gente até brincou disso, que se a gente continuasse, a peça não ficava pronta nunca. Porque a cada vez um novo acontecimento reafirma a importância da gente estar lidando de forma tão direta com esses temas. E aqui, né, na nossa linha de pesquisa, a gente tem uma característica de que nós não interpretamos personagens, assim, né, histórias, linhas dramáticas inteiras. A gente, em Bendegó, escava fragmentos de história e tenta apresentar, de fato, mostrar ao público e deixar parte dessa compreensão, né, desse fechamento dessa ideia ali no olhar do público, né, sem dar todas as informações dessas vivências, mas realmente mostrando e deixando o público completar essas lacunas. Quais são as questões sobre memória e resistência que o espetáculo ajuda a levantar? Então, como eu disse, a gente lida com processos de colonização, né? Então, nós partimos de histórias e de fatos reais para criar um fabulário aqui, uma ficção, a gente trata como quiser, mas a gente parte de dados, de histórias, de fatos, né, para construir a nossa cena. Ela é uma cena que lida com uma certa poesia, com uma certa poética, uma lírica, mas a gente está lidando com fatos. E eu acho que recortar esses processos de colonização e mostrá-los, mostrar como opera isso dentro da pequena sociedade, da grande sociedade, da única, da forma finda da sociedade que é o corpo, né, da forma, ou a primeira, a gente opera num processo que o Nego Bispo vai chamar de contracolonização, que é a gente entender a arma do colonizador, entender a sua operação e operar com ela para operar mudanças, né? Acontece um processo de contracolonização na favela que me interessa muito, que é o seguinte: na favela fala-se português, mas o letrado, o acadêmico, não entende o que está acontecendo ali. Então, para ele é esse o processo, de você pegar o processo de colonização e usar ele mesmo contra um sistema. O que mais te surpreendeu no processo de montagem de Bendegó? Cara, eu acho que por ser um processo que a gente está construindo à medida que a gente vai avançando na pesquisa, eu acho que tudo é muita surpresa, assim. Ele é um organismo vivo, sabe? Ele tá respondendo o que a gente tá reverberando da sociedade. Aqui em Bendegó, a utilização da música como linguagem, a utilização dos outros objetos que estão aqui para compor o que a gente quer comunicar, ele entra como um desafio também, no sentido de estar jogando com o corpo, de estar jogando com a voz, de estar jogando com a atuação. E, Renato, é uma característica da companhia a cena e a música, né? Como que você concebeu a trilha para essa narrativa? Olha, em geral eu parto sempre das canções. São canções inéditas, quase sempre, feitas pro espetáculo. E sempre em diálogo com o texto ou com a pesquisa, enfim, com todo o processo de feitura do espetáculo. Mas nesse caso específico teve uma canção que não era inédita, que de alguma forma inspirou a companhia a montar esse espetáculo, que se chama Bendegó, justamente, que é uma canção que eu fiz em parceria com a Cláudia Castelo Branco, e é uma canção que já estava gravada, e a partir daí a gente começou a pensar o espetáculo, e toda a trilha foi, de certa forma, concebida a partir desse ponto de partida, né? Que é o próprio Bendegó. A gente fica aqui nesse teatro, no Teatro 2 do Sesc Tijuca, sempre de quinta a domingo, do dia 7 de novembro ao dia 1º de dezembro. São só 4 semaninhas, se organiza e vem logo, vem criar esperança de uma possibilidade, de um mundo novo. Vem, beijo, gente. É com você, minha amiga, no estúdio.